A paz do Senhor, amados. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje vamos estudar o capítulo 2 de 2 Timóteo. Amém? Mas antes de tudo, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Senhor Deus. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pelo Teu amor, misericórdia, zelo, carinho e paciência para conosco. Perdoe nossas falhas e pecados, Senhor. Ministre-nos, Pai, eu peço, ministre-nos nesse momento com a Tua palavra, que possamos aprender mais de Ti nesse momento. Abençoe cada irmão que está assistindo esse vídeo. Vai levando a ele o entendimento, Pai, através do Teu Santo Espírito, que o homem seja apenas um instrumento em Tuas mãos, Pai, usado para a honra e glória do Teu nome. Receba nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos lá. Capítulo 2, versículo 1 nos diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitos testemunhos ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, Paulo aqui está instruindo Timóteo a se manter fiel, se fortalecer, né, no poder que vem da graça em Cristo Jesus. Amém? Que ele se fortalecesse, mas também não só se fortalecer, mas ele deveria ensinar a outros e fortalecer outras pessoas que fossem comprometidas com Cristo, comprometidos com a palavra. Ele deveria ensinar outras pessoas para que esses também pudessem preparar outras pessoas, viessem a preparar outras pessoas para o serviço cristão. O Paulo entendia que ele estava às portas da morte, ele iria morrer. E o Timóteo também já estava sujeito a isso. Ele sabia, o Timóteo também está sujeito a isso. Então eles tinham necessidade de cada vez discipular mais pessoas. Claro, pessoas comprometidas. Discipular mais pessoas para que o evangelho fosse levado à frente. Como ele ensinou ao Timóteo, o Timóteo agora também deveria ensinar a outras pessoas. Passar o evangelho adiante. Treinar mais pessoas para levar o evangelho adiante. Porque eles estavam sujeitos a morrer. Então eles tinham que levar o discipulado à frente para que a palavra de Jesus, que o evangelho fosse adiante. Amém? O 3 nos fala assim: Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, aqui nesses versículos, ele está comparando o trabalhador a serviço de Cristo a um soldado, compara também a um atleta e compara ao lavrador. E faz essas três comparações. Como soldado, ele está falando que seja um bom soldado de Cristo e participe das minhas aflições. Como bom soldado, ele tem que participar dessas aflições que Paulo estava passando. Cumprindo o quê? O seu serviço, né? Sendo completamente envolvido na missão que ele tem. Assim que o soldado faz. Ele é completamente envolvido no combate. Se ele estiver em guerra, ele está completamente envolvido no combate. É claro que ele tem as suas ocupações seculares. Ele tem que prover o seu sustento. No caso, se o Timóteo tivesse família, ele tinha que prover o sustento da família. Ele tem as ocupações seculares. Só que essas ocupações não podem se tornar o principal assunto da sua vida. O serviço a Cristo ele tem que ter um lugar de destaque na vida do Timóteo, na vida daquele que trabalha, tem seu serviço em prol de Cristo. Trabalha em prol de Cristo. Ele tem esse serviço, ele tem um lugar de destaque. Quem não deve ter seu trabalho secular, suas ocupações seculares, mas eles não podem tomar um lugar maior do que o serviço cristão. O trabalho que tem para Cristo. Esse serviço ele tem destaque. Amém? Como atleta, ele fala o quê? Aquele atleta que está competindo, ele busca um prêmio. Busca chegar em primeiro, busca a linha de chegada. Ele compete
por conta de um prêmio, mas para isso ele tem que seguir as normas do jogo, as regras do jogo. Certo? Ele tem que chegar até o fim cumprindo as regras. No serviço cristão também é assim. Muitos acabam desclassificados durante a prova e acabam não chegando ao final da prova porque eles não cumprem as regras. Não estão seguindo as regras. Entende? Por não serem obedientes à palavra de Deus. Muitos acabam não chegando ao final da prova. E essas regras, quais são essas regras? O que seria? Ter autodisciplina, que são fruto do espírito, né? Autocontrole, você tem que procurar ter autodisciplina. Lutar com armas espirituais e não com armas carnais. Ser paciente. Também se manter puro. Buscar pureza, buscar o que é bom, o que é reto. Muitos durante essa prova, eles se esquecem dessas regras, esquecem dessa disciplina e se perdem. O atleta tem que ser disciplinado. O cristão tem que ser disciplinado. O atleta tem que treinar, se dedicar. O cristão também tem que treinar, tem que ler a palavra, tem que se dedicar. Amém? E como lavrador, o lavrador tem que trabalhar com afinco, com empenho, trabalhar arduamente e ser o quê? Paciente. Ele trabalha e depois tem que ser paciente. Para o quê? No final ele participar dos frutos, compartilhar os frutos do seu trabalho. Então, nós vemos que o soldado, ele deve resistir, o atleta, ele deve cumprir regras, e o lavrador, ele tem que ser o quê? Tem que trabalhar duro e ser paciente. Então isso tudo, essas coisas todas fazem parte do serviço cristão. Servir, seguir regras, trabalhar duro e ser paciente. O serviço cristão se assemelha a esses três trabalhos. Se assemelha à guerra, se assemelha ao atletismo, se assemelha ao cultivo da terra. Amém? E todos esses três serviços, eles exigem responsabilidades, mas também, ao final, trazem a própria recompensa. Assim, o serviço cristão exige, né, responsabilidade, mas no final você terá a sua recompensa, terá seu galardão. Amém? Salvação, todos os cristãos em Cristo, em Jesus Cristo, já estão garantidos a salvação, mas estamos falando do galardão, né, ao serviço cristão. Todos eles terão a sua própria recompensa. Irmão Cristiano, o que é galardão? Como é o galardão? Amado, eu não sei te dizer. Não sei dizer especificamente o que é o galardão. Mas eu sei que se é de Deus, eu costumo dizer aos irmãos, é de Deus, é bom. Eu quero. Todo cristão deve ter esse desejo, almejar isso. Se é de Deus, é maravilhoso. Se está ao nosso alcance, devemos desejar e lutar, né? Trabalhar no serviço cristão para que um dia possamos adquirir também o nosso galardão. Amém? Vamos adiante aqui, vamos para o 8, que nos diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, Paulo enfatiza para que Timóteo tenha sempre Jesus em sua mente, né? Jesus em sua mente, segundo o evangelho que ele pregou para ele, que ele apresentou para o Timóteo, que é o quê? O Jesus 100% homem, isso provado através da sua descendência davídica,
e 100% Deus. Que isso se prova através dos seus milagres e principalmente da sua ressurreição. Então, ele traz sempre à mente Jesus 100% ressuscitado, que era 100% divino e 100% humano. Ele tinha essas duas naturezas, 100%. E, apesar desse evangelho não agradar a muitos, esse evangelho foi pregado e não agradou a muitos. Ele sofreu, o Paulo sofreu, foi preso, sofreu maus tratos, e estava agora o quê? Preso e encarando a morte, que a morte estava por chegar para ele. Porque quando ele pregou os judeus, ele pregou Jesus como Deus, e se enfureceu muitos dos judeus. Muitos judeus ficaram enfurecidos com isso. Ele pregou aos romanos, apresentou Jesus como rei, como Deus, e o romano ficou chateado, se enfureceu, porque o imperador, eles tinham um rei que era o imperador, e o imperador para muitos era tratado como fosse Deus, representante de Deus na terra. Então, se enfureceram. Quando ele foi apresentado aos gregos, falava que ele também é 100% humano. 100% dele, mas 100% humano. Eles não aceitavam isso, que a divindade não podia, não teria essa relação com a humanidade de se tornar carne. A divindade se tornar carne e habitar entre os humanos. Eles não aceitavam isso. Então se enfureciam também. Muitos se enfureceram, mas, glória a Deus, muitos aceitaram a palavra. Muitos se arrependeram e aceitaram a palavra. Amém? Portanto, a palavra de Deus não estava presa. Paulo estava, a palavra de Deus não estava presa. E ele se alegrava por esse fato, né? Ele sabia que todo o sofrimento que ele estava passando pelo Evangelho teve frutos, porque muitas almas foram salvas para Cristo. Muitas pessoas aceitaram Jesus. E agora elas participariam, né, da glória eterna com Jesus Cristo. Isso era um alento, levava alegria ao coração do Paulo. Ele ficava feliz com isso. Ele sabia que ia passar para ele, mas esse fato o levava a ficar alegre, ficar feliz, mesmo estando ali numa masmorra. Tá? Vamos adiante. O 11 nos diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amém? Muitos acreditam que esses versículos aqui, esses 3 versículos, eles fazem parte de um antigo hino cristão. Uns falam que foi o primeiro hino cristão, né? Faz parte do primeiro hino cristão. Mas esse versículo é interessante que eles nos diz que a fé em Cristo identifica o cristão com ele. Tá? No sentido espiritual, se morremos com ele, desculpa, amados, se morremos com ele, essa morte se dá quando confiamos em Jesus. Quando nós confiamos em Cristo, nós morremos com ele. Certo? Porque agora nós participamos disso, porque Jesus foi nosso quê? Nosso representante e nosso substituto. Quem tinha que morrer pelo pecado era a gente. Jesus não tinha pecado, mas ele foi o representante, foi o nosso substituto. Amém? Por isso que ele é o Cordeiro de Deus. Porque no Antigo Testamento, o Cordeiro ele era o substituto do homem quando se fazia expiação pelo pecado. Se matava o Cordeiro, o sacerdote colocava a mão na cabeça, quando estivesse passando o pecado para o Cordeiro, e ele era morto. Expiação pelo pecado. Jesus se fez esse Cordeiro. O pecado nosso, ele foi substituto. Ele foi quem nos representou. Amém? Então, quando você confia em Cristo, você
morre com ele. E com ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Amém? E pensando nisso, aí vem e fala da fé. A fé, a verdadeira fé, tem como característica o quê? A permanência. Então, aqueles que perseveram na fé, aqueles que permanecem na fé, voltarão com Jesus e participarão do seu governo. Isso é uma garantia para o cristão. Ele voltará com Cristo. Ele ressuscitará. Se você morreu com Cristo, você permaneceu na fé, aceitou Jesus e permaneceu na fé, você voltará com Cristo. Amém? Você ressuscitará. Agora, serão negados aqueles que o negaram. Aqueles que em nenhum momento, se uniram com Jesus pela fé. Não aceitaram a sua palavra, não aceitaram como Salvador. Deus é fiel, Jesus é fiel e nunca vai nos dar as costas. Mesmo que em algum momento nós venhamos a dar as costas para Ele. Mas temos que entender também que Ele é fiel ao seu caráter divino e justo. Ele é fiel à sua característica de justiça. Ele não é contraditório, ele não é incoerente. Amém? Portanto, Jesus não vai tratar da mesma forma os que são fiéis e os que são infiéis, os que foram fiéis e os que foram infiéis. Ele não vai tratar da mesma forma, porque ele é justo, ele é fiel, tá? Ele é verdadeiro em relação ao seu caráter de justiça. Por todo o amor e misericórdia que ele tem por nós, mas ele é fiel a essa característica de justiça. Amém? Às vezes a pessoa pode achar porque Deus é fiel e ele é fiel, amém, ele é amoroso, amém. Mas quando chegar o final, o fim, vai ser separado. Aqueles que o negaram não vai ter mais chance. Já está no fim. Amém? E ele é fiel à justiça. Ele é amoroso e é justo. Amém? Vamos adiante então, amados. Vamos ler o versículo 14, nos fala assim: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, Timóteo deveria lembrar sempre dessas palavras que Paulo citou aqui anteriormente, lembrar todos os cristãos que o ouviam, que lhe davam atenção, que seguiam a palavra, lembrá-los dessas palavras e adverti-los para evitar falatórios inúteis, um detalhe sem importância, que não acrescenta nada. Isso aí, claro, está relacionado às doutrinas estranhas, aos falsos ensinamentos que estavam rondando essa igreja em Éfeso. Tá? Eles deveriam se ater ao que é o essencial, que é Jesus Cristo ressuscitado, o único intermediário entre Deus e os homens. Amém? O único Salvador. E de modo deveria o quê? Se empenhar em cada dia mais se tornar um obreiro de excelência, tá? Que manejasse bem a palavra, que corretamente ensinasse a palavra de Deus com toda a verdade, sem mentira, sem invenção do homem, sem historinha, mas com toda a verdade, toda a prudência. Ele devia se empenhar em ser um bom obreiro. Ele também é orientado ao quê? A não combater os falsos ensinamentos. Ele devia o quê? Tratá-los com desprezo, deixar de lado, tá? Não dar atenção a eles, que eles precisavam de atenção. Se você começasse a dar muito destaque para esses ensinamentos, começar a combater muito, ia chamar atenção para aquilo. E aquilo para aquele ensinamento era fútil, era perda de tempo. Ele devia deixar de lado, se empenhar na palavra, que aquilo iria se perder de qualquer forma. Amém? A gente vai ver isso aqui mais adiante. Fala assim, no 17: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto,
os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então, os falsos ensinamentos são como que gangrena. O que quando dá gangrena no corpo é o quê? O tecido está morto, não passa mais o sangue nele. O que tem que ser feito com esse tecido? Ele tem que ser retirado. Se dá uma gangrena no pé, geralmente são gangrena se dá nas extremidades, né? Ou nas pontas dos dedos, das mãos ou dos pés. Começa assim. Então, quando dá gangrena, não está tendo mais, não corre mais sangue ali, que o tecido fica morto. Então tem que fazer o quê? Tem que ser extirpado, tem que ser tirado. Mesma coisa seria esses falsos ensinamentos. E esses, o Himeneu e o Fileto, faziam parte dessa gangrena. Eles também seriam extirpados dentro da igreja, dentro da palavra, na presença de Deus. É isso que ele está falando. Isso é como gangrena, ele vai ser extirpado. E o Himeneu e o Fileto estavam ensinando de maneira errada. Ele estava dando um falso ensinamento que a ressurreição já havia acontecido, que a ressurreição era simbólica, era espiritual. A partir do momento que você aceitou Jesus, você ressuscitou. Não existia essa ressurreição física. Amém? Que nós teremos corpos incorruptíveis quando ressuscitarmos em Cristo Jesus. Ele falou que a ressurreição já era feita. A ressurreição era espiritual, a ressurreição era simbólica. Então isso acabava pressupondo que os cristãos já alcançaram a sua condição, né, de final ainda na terra. Nós já alcançamos nossa condição final. Então não havia necessidade de estar esperando a volta de Jesus. Entenderam? Como já alcancei minha condição final, não preciso esperar Jesus mais. E além do que, a igreja perde a sua característica, a sua identidade peregrina nessa terra. Nós não somos de outro reino, nós somos desse reino. Já faz parte do sistema desse mundo, a igreja. É isso que ele está falando. Ele está anulando tudo que a gente conhece contra a palavra, que nós somos peregrinos nessa terra, somos embaixadores nessa terra. Nosso reino não é esse. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Na verdade, a igreja pertence a esse mundo, porque já está na condição final dele, já está ressuscitado. Não preciso esperar Jesus e já faço parte desse mundo. Amém? Entenderam? Esse é o ensinamento errado que estava acontecendo. Isso era como uma gangrena, mas seria extirpado, seria retirado. Nós podíamos ficar tranquilo quanto a isso. O 19 nos fala assim, ó: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, apesar da decadência espiritual, onde às vezes é difícil a gente discernir quem é um cristão sincero e aquele que não é sincero, que só se autodenomina cristão, Paulo tinha segurança total que qualquer coisa estabelecida por Deus, o que foi estabelecido por Deus, iria durar, apesar do declínio humano. Amém? Então, Deus tem propriedade sobre aqueles que são cristãos genuínos e verdadeiros. São propriedade de Deus. Ele tinha segurança, ele tinha essa tranquilidade. E a garantia de que eles são genuínos é uma vida modificada. É o testemunho. O testemunho mostrava que, de fato, aquele homem tinha uma vida nova, uma nova vida de santidade. Buscar uma nova vida de santidade, de amor, abandonando o quê? O pecado, abandonando o erro, abandonando a injustiça. Essa é a garantia, o selo que você vê ali. Aquela garantia de que aquele cristão é um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. E esses são propriedade de Deus, e não iria se perder. Ele tinha esse firme entendimento, né? Que aqueles que são de Jesus, aqueles que são de Deus, têm esse selo de garantia, são propriedade de Deus. É para durar. Durariam, permaneceriam na fé. Amém? O 20 nos fala assim, ó: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata,
mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então vamos ver. A grande casa aqui está falando de quê? A grande casa é o cristianismo geral, a igreja em geral. O vaso de ouro e de prata são os cristãos verdadeiros, genuínos. O vaso de madeira e de barro são os obreiros perversos, os falsos ensinamentos, que eles vêm com falsas doutrinas. Esses obreiros perversos são o vaso de barro e o vaso de madeira. Certo? Os vasos de ouro e de prata, eles são para honra. E eles são tratados com preciosidade, eles são guardados. Quem tem aquele vaso de ouro, de prata, ele é guardado com uma preciosidade. Não é tratado de qualquer forma. Amém? Assim são os vasos de honra. São os cristãos verdadeiros. É assim que Deus trata. Agora, os vasos de madeira e o vaso de barro, ele com o tempo ele é descartado. Ele é vaso para desonra, ele é descartado. Então esses falsos obreiros, com as suas falsas doutrinas, seriam descartados. É isso que a gente está falando. Tá? E todo aquele que se apartar, ou seja, todo aquele que se afastarem desses falsos cristãos, com essas falsas doutrinas, com essas doutrinas erradas, eles se tornariam automaticamente vasos de honra. Tá? Que seriam o quê? Separados do mal, né? Santificados, separados do mal, separados para o serviço cristão. Amém? Poderiam ser usados por Deus a qualquer momento, como Ele desejar. Prontos para ser usados para Deus como Ele desejar, no momento que Ele desejar. Amém? É isso que nos é dito aqui. Vamos para o 22, que nos fala assim: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Timóteo tinha aqui cerca de 35 anos. A idade dele ser mais ou menos essa. Portanto, Timóteo não era um adolescente. Então não está falando de paixões próprias de adolescente, mas de todo desejo impuro que pode ser apresentado a um cristão ainda jovem, não é adolescente, mas jovem, como era o Timóteo. Todo tipo de paixão, todo tipo de desejo impuro podia ser apresentado a ele. Ele devia o quê? Se desviar, fugir disso. Tudo que tivesse o intuito de desviá-lo dos caminhos de Jesus, dos caminhos de justiça, dos caminhos de pureza, ele devia correr. Tá? Então ele devia fugir da paixão por dinheiro, por fama, pelo prazer, orgulho, né? Todo esse tipo de tudo que produzisse maus pensamentos. Ele devia se apartar. E devia o quê? Buscar seguir a justiça, a fé, o amor, a paz e se aliar, estar próximo de pessoas que comungassem da mesma forma, que buscassem também essas mesmas coisas. É isso que ele devia estar buscando. Porque espiritualmente, amados, saber quando fugir é tão importante quanto saber o momento de ficar e lutar. Estou falando espiritualmente. Amém? Tem coisas que tem que fugir. Amém? Onde? Jó 28 fala isso. Jó 28 fala que a sabedoria é o temor a Deus e a inteligência é fugir do mal. Inteligência é fugir do mal. Amém? Então, isso não é nenhuma covardia, isso é inteligência. Você fugir daquilo que pode fazer tropeçar. De todo tipo de ambiente que pode fazer tropeçar. De todo tipo de visão que pode fazer tropeçar. Conversinha que pode fazer tropeçar. Fugir disso é inteligência. Vamos adiante, vamos para o 23, que nos fala assim:
E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Então, no seu ministério, Timóteo iria deparar com algumas questões tolas que não acrescentariam nada espiritualmente nem para ele nem para ninguém. E tem que saber lidar com isso, se afastar disso, deixar isso de lado, né? Porque isso aí, essas questões eram o quê? Perda de tempo. Isso aí que é o quê? Confusão, discussão, até divisão. Então ele devia se afastar disso. Ele deveria o quê? Lutar pela verdade do evangelho, pregar a verdade, mas sempre o quê? Sendo bondoso e sendo paciente, sendo manso, tá? Sempre com o propósito de quê? De instruir a pessoa e não com o propósito de vencer uma discussão. Entendido? Às vezes a pessoa quer vencer a discussão. Não é só o propósito esse. O propósito seu é instruí-lo sobre a verdade. Com amor, com paciência. Sendo paciente com aqueles que estão com dificuldade para entender, e também tendo paciência com todo aquele que, na verdade, está resistindo, não está disposto a aceitar a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Tem paciência com esses, para que, quem sabe, eles possam perceber o erro, o pecado que está na vida dele, e se arrepender e aceitar Jesus como seu Salvador. Seu único e suficiente Salvador. Amém? Assim, se ele conseguir isso, ele vai despertar essas pessoas do sono, né? Do sono que eles estão nesse momento, se livrando, e eles vão se livrar do laço de engano que estão presos. Esse laço vem da parte de Satanás. Eles vão poder se libertar desse laço, que até o momento eles estavam presos. Amém? Então, acabamos aqui o segundo capítulo. Semana que vem, se o Senhor assim permitir, estaremos aqui estudando o terceiro. Espero que tenha sido bênção na vida de vocês, como foi bênção na minha. O primeiro ministrado sou eu. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Dê uma semana de paz, de alegria, de força. Que a força do Senhor esteja com todos vocês. Permaneçam firmes e fiéis, confiantes, descansando no Senhor, que Ele é o Senhor de tudo. Ele está no controle sempre. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que aqui foi realizado. Obrigado por tua misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Obrigado por ministrar os nossos corações, meu Deus. Que possamos, Pai, ser praticantes da tua palavra também, não só ouvintes. Possamos, Pai, ser verdadeiros representantes do Senhor nessa terra, sermos cristãos genuínos, fiéis, como o Senhor é fiel conosco, perseverantes, Pai, pacientes, mansos, amorosos, uns com os outros, para aqueles que ainda não estão fazendo parte dessa família, parte da tua igreja. Capacite-nos a alcançarmos, Pai, sermos instrumentos em tuas mãos para alcançarmos essas pessoas, para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Abençoe nossos lares, abençoe cada irmão que está assistindo esse vídeo, abençoe cada família aqui representada, que cada irmão possa ser um instrumento do Senhor para alcançar suas famílias, seus vizinhos, seus amigos, todos aqueles que o rodeiam. Possamos fazer a diferença para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Que nós diminuamos, o Senhor cresça cada dia em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, até semana que vem, uma semana de paz e alegria para vocês. Tchau, tchau. Shalom. Dá-me seu coração.
agora.